pessoal, eu sou a professora Bruna e hoje nós vamos falar sobre o trovadorismo. O trovadorismo, ele aconteceu na era medieval, na Idade Média. Acredito que todos já tenham visto algum filme dessa época, como Coração Valente, Outlander, Cruzadas. O trovadorismo fez parte da primeira fase da história de Portugal e ele está muito ligado com a independência do país. O trovadorismo ele é um movimento literário que se desenvolveu entre os séculos XII e XIV na Península Ibérica. O conjunto das suas manifestações literárias reúne poemas feitos pelos trovadores para serem cantados. Naquela época, a maioria das pessoas não tinham o domínio da língua portuguesa, não sabiam ler e nem escrever. Então, as manifestações literárias eram feitas para serem cantadas. E a língua utilizada para a composição dessas músicas era o galego-português. A nossa língua portuguesa ainda não tinha se desenvolvido, né? Como vocês podem ver aí, o mapa da Galícia. E qual era o contexto histórico dessa época? O sistema econômico era o feudalismo. E o que era o feudalismo? Os nobres, né, as pessoas que tinham mais poder aquisitivo, emprestavam as terras e cediam para os servos produzirem. O servo recebe a proteção dos bárbaros, né? E os nobres menos favorecidos e camponeses livres também viviam nessas terras e estabeleciam ali uma relação de vassalagem. O que seria um vassalo? O senhor feudal era o sucerano, né? E havia o servo. O servo produzia, pagava impostos a esse sucerano. Tudo que ele produzia ali deveria ser dividido o lucro com o sucerano. A ideologia daquela época era o teocentrismo. Deus era colocado no centro de tudo. O homem era imperfeito, era pecador. A igreja, então, estava sob o domínio de tudo. Os mosteiros produziam a escrita e monopolizavam a leitura, porque 2% da população que era letrada. Então, a igreja novamente, né, detinha do conhecimento e dominava a monarquia. Outro fato importante e histórico daquela época foram as cruzadas, né? As guerras religiosas, as famosas guerras santas, né? Eles lutavam em nome de Deus. A organização social daquela época, como a gente pode ver nessas pirâmides, é o povo como base da pirâmide. O povo trabalhava, né? Acima estava a nobreza e o clero. O clero seria a igreja. E no topo da pirâmide, o rei, né? Acima de tudo, o rei. Então, nesse movimento literário, o trovadorismo, ele era dividido em dois gêneros. O gênero lírico, que eram as cantigas de amor e de amigo, e o gênero satírico, que eram as cantigas de escárnio e maldizer. Cada um desses gêneros possui características distintas, né? E nós vamos poder observar essas características
em músicas atuais, por exemplo. Vamos começar com o gênero lírico, as cantigas de amor. O eu lírico era sempre masculino. O eu lírico é a voz do poema, é quem fala no poema. Era sempre um homem. E ele fazia o que? Ele relatava o seu sofrimento amoroso perante uma mulher idealizada e distante. Idealizada por quê? Porque o amor nunca seria concretizado, seria um amor impossível. Falava também sobre o amor cortês, o amor impossível, como eu já falei, né? O amor inacessível. É como se essa amada estivesse num plano ideal, ela fosse tão perfeita e ele seria o vassalo nessa relação amorosa e ela estaria sempre num patamar superior a ela, né? A ele, um amor impossível. O ambiente que era retratado era sempre aristocrática, a sociedade aristocrática. E existia essa vassalagem amorosa, né? A mulher amada acima do homem. As cantigas de amigo já era o oposto. O eu lírico era feminino, a voz do poema era feminino. Não que eram as meninas que compunham, mas o que era representado era uma mulher que se dirigia ao amado como um amigo. O ambiente era sempre natural, no campo, na floresta, numa vila, e sempre a lamentação dessa menina cujo namorado partiu, ou ele foi para a guerra, ou ele foi embora. E o amor nessa ocasião, ele é possível, ele é concretizável. Já acredito que com essas características vocês puderam associar algumas músicas que nós ouvimos atualmente. O sofrimento amoroso, a saudade. Aqui a gente tem um exemplo de uma cantiga de amor, onde ele fala assim: que esses olhos, minha senhora, nunca viram tamanho desgosto que vivo, e digo, minha bela senhora, estes meus olhos apaixonados, e com grande desgosto, choram e cegam quando te vê. Aqui ele relata um sofrimento grande, né? Que ele chega a ficar cego quando se depara com ela, com a beleza dela. Então, é que ela é muito superior a ele. Eu peguei aqui então uma música da atualidade que possui essas mesmas características. Não sei se vocês irão lembrar, mas eu recomendo que depois todos escutem. Ana Júlia, da banda Los Hermanos. E ele diz assim: quem te vê passar aqui assim por mim, não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sempre tão linda. Contemplar o sol do teu olhar e perder você no ar. Na certeza de um amor, me acharam nada, pois sem ter seu carinho, eu me sinto sozinho e me afogo em solidão. O que ele fala aqui? De uma mulher amada, que ela é muito bonita, que o olhar dela chega a se equiparar à luz do sol, e que ele tem certeza de que o amor vai ser impossível. Não é isso? Então, há muitas semelhanças entre essa música da Ana Júlia com o trecho dessa cantiga de amor que ele diz ficar até cego diante da beleza da amada. Aqui a gente tem uma cantiga de amigo. Como a gente falou, né? A cantiga de amigo é sempre uma mulher que está com saudade e ela está confessando essa saudade do amado que foi para a guerra ou que foi embora para os elementos da natureza, ou para a mãe, ou para uma amiga. Então ela fala assim: ai flores,
ai flores de verde pino, se sabedes novas de meu amigo, ai Deus, e ué. Ai flores de verde ramo, se sabedes novas do meu amado, ai Deus, e ué. O que ela está questionando aqui? Ela está perguntando para as flores do jardim se tem notícias do amado dela. Percebam aqui, ó, ai Deus e ué, né? Não é um vocabulário nosso atual, mas como nós já havíamos falado, as cantigas eram escritas em galego-português. Então aqui a gente tem ainda o gênero satírico, que seria o quê? As cantigas de escárnio, aqui em cima, onde fala é o quê? É uma crítica indireta. Normalmente a pessoa satirizada não é identificada, não fala o nome da pessoa, apenas se critica a pessoa. Utiliza uma linguagem trabalhada, cheia de sutilezas e trocadilhos, ambiguidades e ironias. E já na cantiga de maldizer, a crítica é direta. Geralmente é citado o nome da pessoa. A linguagem é agressiva, é direta, às vezes muito obscena. Ele pode usar até palavrões e usa da zombaria. Aqui nós temos um exemplo de uma cantiga de escárnio, que inclusive está no caderno do aluno de vocês do terceiro bimestre. E foi uma das atividades do roteiro da semana passada. Ele fala assim: ai, dona feia, foste me queixar, que vos nunca louvo em meu cantar, mas ora quero fazer um cantar, em que vos louvarei todavia, e vedes como vos quero louvar, dona feia, velha e sandia, dona feia, se Deus me perdoa. E aqui a cantiga prossegue. Como vocês veem, ele chama a senhora de dona feia, velha e sandia. Sandia é louca. Então, ele está fazendo uma crítica, porque a moça reclamou que ele nunca fez uma música para ela. Então, ele falou: vou fazer agora, chamando ela de dona feia, velha e louca. A cantiga de maldizer é outra crítica, mas ele o que? Relata o nome, como aqui a gente vê. Trovas não fazeis como o provençal, mas como Bernaldo e Bonaval. O nosso trovador não é natural. Aí de vós, como ele e o demo aprendestes. Ou seja, ela criticou aqui, ó, as trovas que este Bernaldo e Bonaval escreviam diretamente, né? Ele fez essa crítica com nomes. E agora é sua vez, né? Lá no roteiro dessa semana, vocês irão encontrar essa atividade. Vocês irão procurar características das cantigas trovadorescas em músicas da atualidade. Vai gravar um pequeno vídeo apresentando a música e explicando quais as características que foram encontradas. Escolha uma música para cada cantiga, uma de amor, uma de amigo, uma de escárnio e uma de maldizer. Então é isso, pessoal. Um bom trabalho e até a próxima.